Bom dia a todos. Pessoal, na aula de hoje nós vamos encerrar nossa disciplina aqui de genética, tá? Vamos falar um pouco sobre a citogenética. A citogenética é a área da genética que vai falar sobre os cromossomos, principalmente, tá bom? Aqui nós temos dois cariótipos. Cariótipos, pessoal, são nada mais do que você pegar todos os cromossomos de uma pessoa e colocá-los aí, tá? Cromossomos de uma célula de uma pessoa e colocá-los dessa maneira para que eles sejam analisados, para não tem nenhum tipo de anomalia ou algo do tipo, tá bom? O cariótipo humano possui aí 23 pares de cromossomos, totalizando aí 46 cromossomos. Mas como nós vimos na aula de mutação, podem acontecer algumas anomalias. E boa parte da nossa aula de hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as anomalias cromossômicas, perfeito? Nós temos alguns tipos de mutação, temos as euploidias, quando você tem uma alteração em todo o lote, né, de cromossomos. O certo é você ter células 2N, a não ser que sejam células, a não ser que sejam gametas, aí os gametas eles podem ser haploides, tá? Mas no caso da espécie humana, tirando os gametas, todas as outras células elas têm que ser o quê? 2N. Então você tem a triploidia quando você tem uma ploidia a mais, né? Você teria aí 46 mais 23, seriam aí 69 cromossomos. Ou 4N quando são aí 92 cromossomos, se não me engano. Então, tanto a triploidia quanto a tetraploidia em seres humanos é super improvável e quando acontece, geralmente é aborto espontâneo, não nasce, tá, essa criança. Em outras células também pode acontecer tetraploidia ou triploidia em células do fígado, mas isso muito temporariamente porque as células do fígado elas se regeneram muito rápido. E aí você pode ter ali momentaneamente uma tetraploidia. Mas isso tem a ver com o processo de regeneração desse órgão. Mas tirando essa exceção, triploidia e tetraploidia só acontece em indivíduos aí que nem nasceram, tá bom? E temos as aneuploidias, essas são mais comuns, né? Nulissomia, pessoal, geralmente também, se você tem um embrião com alguma nulissomia, é aborto. Monossomia, nós vamos ver que só existem alguns casos, tirando os casos que eu for citar aqui, de monossomia, que só tem um caso, se não me engano. Não existe também assim, né? Tipo, a pessoa não vai nascer. Com relação à trissomia também, vamos ter alguns casos e a pessoa também não nasce. Tetrassomia também podem existir alguns casos e aí eu também vou ser bem específico aqui, vou só citar, tá, para vocês. A primeira síndrome é uma monossomia, a monossomia do cromossomo 23, então a monossomia de um cromossomo sexual. É a única monossomia que você consegue ter uma criança que consiga nascer e até viver. Se você tiver uma monossomia em qualquer outro cromossomo, é aborto espontâneo. Aqui é a síndrome de Turner. E quais são os sintomas dessa síndrome? São mulheres, tá? 100% são mulheres, porque você só tem um X. Para que nasça homem, você teria que ter um Y. Professor, e se nascer só uma pessoa com Y e nenhum X? É aborto espontâneo também, pessoal. Então, as síndromes cromossômicas, elas são bem raras, tá? A maioria aí dos indivíduos, eles são abortados naturalmente pelo organismo, mas algumas chegam a nascer e a síndrome de Turner é uma dessas que podem chegar a nascer. Então a mulher ela fica com baixa estatura, muitas dobras na pele aí, ela tem problemas no coração, né? Uma constrição, a aorta ela fica mais apertadinha, ela não desenvolve muitos seios, ela tem deformidades nos cotovelos, os ovários são subdesenvolvidos e geralmente ela não vai ter menstruação, tá? Porque se os ovários são subdesenvolvidos, não vão produzir os hormônios adequadamente. Tem algumas manchas marrons na pele, unhas pequenas, o metacarpo ele é curto, então os dedos dessa mulher, a mão dessa mulher pode ser bem pequena. Os mamilos são bem separados e não tem desenvolvimento, e relembrando que não tem desenvolvimento de seios, e o tórax, né, pode ser largo. E aqui temos uma portadora de 16 anos, ó, parece uma criança. Tá? Além disso, também existem algumas comprovações de que também causa aí danos neurológicos. Tá bom? Então, a pessoa pode ter problemas aí de aprendizagem e tudo mais. Tá? Além também da incidência de o pescoço aqui alado ou o pescoço bem curtinho aqui. Perfeito?
A síndrome mais conhecida de todas as síndromes cromossômicas é a síndrome de Down. É uma trissomia do cromossomo 21. Então, você tem, ao invés de ter o par, você vai ter 3 cromossomos 21. E quais são as características aqui da pessoa que tem síndrome de Down? Você tem o olho achatado, você tem algumas pregas aí nas mãos, né? Os dedos eles geralmente são mais curtinhos. Você tem problemas neurológicos, né, de aprendizagem, principalmente as pessoas com síndrome de Down, elas têm um QI muito baixo, geralmente uma pessoa adulta normal, o QI dela vai ser ali por volta de 100, né, o que você espera, menos que isso ela já tem algum problema. E enquanto a pessoa de síndrome de Down, o QI dela geralmente ali está entre 20 ou 30, então é bem, você tem uma grande discrepância, né? Você também tem uma abundância de pele aqui no pescoço, efeitos cardíacos, né, congênitos, algumas doenças congênitas cardíacas, então as crianças com síndrome de Down geralmente elas vão ter que se submeter a algumas cirurgias cardíacas, alguns problemas também no intestino, hérnia, vai ter também predisposição à leucemia, tá? Então elas vão ser mais. Elas podem ter leucemia mais facilmente do que uma pessoa sem a síndrome. E hipotonia, que é o músculo, ele tem uma textura diferente, ao invés dele ser uma coisa mais durinha, ele vai ser mais flácido. E também e pode ter aí uma grande fenda aí entre o primeiro e o segundo dedo dos pés. Bom, e uma criança com síndrome de Down, tá? Acho que é super bem conhecido, acho que cada família aí já deve ter pelo menos um caso. Tá bom? Tirando esses sintomas, as crianças com síndrome de Down elas têm um prognóstico bom, elas conseguem viver bastante tempo. Você vê pessoas com síndrome de Down conseguem chegar, né, a 40, 50, até 60 anos. Então, gente, agora é carro da ótica, incrível. Enfim, então assim, o prognóstico é bom, então você já tem muitas coisas que podem corrigir aí e melhorar a vida dessas pessoas. Síndrome de Edwards é uma trissomia do cromossomo 18, tá? Então aqui nós temos 3 cromossomos 18. E aí você tem a boca e a mandíbula, elas são mal formadas, e aí você vai ter o pescoço curto, você vai ter o crânio aqui, essa área occipital aqui, ele vai ser proeminente, as orelhas elas serão mal formadas, a criança ela vai ter as mãos fechadas, ela vai nascer com as mãos fechadinhas, e você pode ter sobreposição dos dedos, tá bom? Muitos problemas neurológicos, você tem muitos problemas ali no cérebro, tá, dessa criança. Os pés eles são flexionados e o externo aqui ele é proeminente, ele fica bem saltado para fora. E aqui é um exemplo de criança aí com Edwards. Geralmente as crianças que têm essa síndrome de Edwards, boa parte delas já são abortadas, elas não nascem, mas as que chegam a nascer aí dificilmente elas passam de um ano de vida. Cerca de 80%, eu acho que elas vivem ali a primeira semana no máximo, ou até 15 dias. Poucas chegam até um ano. E menos ainda passam disso aí. Então, se você conhecer ou ver um caso aí de uma criança com 5, 6 anos com síndrome de Edwards, é um caso ultra raro. Geralmente elas não chegam a nascer e quando nascem vivem no máximo 15 dias. Síndrome de Patal, uma trissomia do cromossomo 13, tá, pessoal? Então, temos 3 cromossomos 13 aí, perfeito. Você vai ter aí um problema neurológico também muito grave, em que você não vai ter o desenvolvimento completo aí de nervos ópticos e nervos olfatórios. Essa criança também nasce surda. Além disso, ela vai ter lábio leporino, tá? Atenção, nem toda criança que tem lábio leporino vai ter síndrome de Patal. Na verdade, tem muitas crianças com lábio leporino, mas que não vão ter síndrome de Patal, graças a Deus, porque a síndrome de Patal é bem grave. Mas as crianças com síndrome de Patal elas também nascem com lábio leporino, tá bom? Elas vão ter também o maxilar aqui subdesenvolvido, além de que elas podem nascer também com catarata, tá bom? Geralmente as crianças com síndrome de Patal elas podem viver também, assim como a síndrome de Edwards, ali cerca de uma semana, tá? Depois que nascem, a maioria delas são abortadas. E, assim,
a média é de que elas vivam uma semana depois de nascidas. Mas tem casos de crianças aí que têm até 7 anos de idade aí depois de nascerem, tá bom? E aí, tá? Não é incomum, tá, pessoal, nascerem crianças com síndrome de Prader-Willi sem a formação da boca, sem a formação do nariz, tá? Com a fusão, tá, dos olhos, que também, ó, você tem o lábio leporino, não tem a formação do nariz direito, tá bom? Última síndrome, síndrome de Klinefelter. É uma síndrome, pessoal, relacionada a cromossomo sexual, igual a síndrome de Turner, tá bom? Mas que você vai ter uma trissomia ao invés de uma monossomia. Você vai ter XXY, ou seja, uma trissomia de um cromossomo sexual. Tá? Mas, professor, e se for XXX ou XYY, tem problema? Nesses casos que eu citei aqui, XXX e XYY, nasce uma criança normal, tá? Sem nenhum problema. Agora, se for XXY ou só X0, né, no caso da Turner, aí já nasce uma criança com alguns problemas, tá? Uma condição genética, perfeito? E professor, você falou sobre a tetrassomia. Pode ter casos de tetrassomia? Pode ter casos de tetrassomia somente nos cromossomos sexuais. Sei lá, XXXY, tá? Que seria uma síndrome de Klinefelter ainda mais proeminente, ou um quádruplo X, ou um quádruplo, ou XYYY, pode ter também. Mas geralmente são muito raras e as pessoas que têm isso aí, elas vão demonstrar alguns problemas, principalmente aí, desenvolvimento neurológico, tá bom? Mas são muito raras. A última síndrome aqui é a de Klinefelter, que é o XXY, é uma doença de homens, tá? Síndrome de Turner em mulheres, síndrome de Klinefelter em homens. Por quê? Porque o indivíduo ele apresenta um Y, tá? Então, biologicamente, ele é um homem. Então, vai ter problemas aí neurológicos, né? Problemas de atenção, atraso na fala, geralmente eles vão ser bem calmos e dóceis, vão ser tímidos, o desenvolvimento motor é bem lento, considerando a criança sem a condição genética, vão ter problemas, né? Na leitura, escrita, ortografia, na matemática também, tá? Porque tem problemas aí de aprendizagem. Com relação às questões físicas, os ombros serão estreitos, aparecimento de mamas na maioria dos casos, tá? Então o menino começa a desenvolver peito, os quadris eles são mais largos com relação aos outros meninos, os testículos e o pênis são muito pequenos, então é o caso de micropênis, tá? E pode ter casos também de testículos que são criptocárdicos, né? Que é quando você tem o testículo ainda escondido, tá? Para dentro do corpo. São indivíduos que geralmente são altos, tá? E as pernas são bem longas. Só que o tônus muscular ele é bem frágil, tá? É um tônus aí, tá? Bem frágil mesmo, são músculos mais fracos. E eles possuem baixo nível de energia. E aí, pessoal, o prognóstico para essas pessoas também, eles conseguem viver muito tempo, mas é importantíssimo aqui para os meninos fazerem a reposição hormonal. Porque a reposição hormonal aí vai fazer com que os músculos e os ossos se fortaleçam, que a mama aí não se desenvolva, e que tenham até a aprendizagem vai melhorar com a reposição hormonal de testosterona, tá bom? A questão aí da timidez também, a testosterona dá uma ajudada nisso aí. Então, se o menino souber desde sempre que ele tem Klinefelter, então quando chegar ali perto da fase da puberdade, fazer a reposição hormonal pode ser muito importante, tá bom? Aqui, mostrando também que tem a fragilidade dos ossos, a puberdade pode ser incompleta ou demorar muito para acontecer, beleza? Além também de ter um risco de câncer de mama aí muito mais do que outros homens. Câncer de mama também acontece em homens, pessoal, só que é muito raro. Só que as pessoas com Klinefelter têm mais chance ainda, tá bom? E aqui, caso de um homem com Klinefelter, você tem desenvolvimento de mamas, aqui seria um micropênis. Percebam que até o padrão dos pelos pubianos é um padrão de pelo pubiano feminino, tá bom? Então, galera, é isso, tá? Então, com isso a gente encerra a genética e na aula que vem, que é a aula da terça-feira, nós faremos a nossa primeira atividade avaliativa e depois, na quinta-feira,
nós teremos aí o nosso último conteúdo, tá? Comigo, que vai ser evolução. Beleza? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.